desse foco. Saudações, amados teófilos. Quero iniciar a minha gravação de hoje. Eu nunca me apresentei, né? O meu nome é Tadeu. Tadeu Parreira Coelho. Sou autor do livro que está no site escoladetoofilia.com e no site bibliadecifrada.com.br. Vou iniciar com uma passagem do capítulo 2 da carta aos Filipenses, a partir do verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Salvação, pela nossa interpretação, é a iluminação. Desenvolvei a vossa salvação ou iluminação no temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Então, vou repetir para vocês. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse é um dos versículos que é muito evitado pelos pregadores, porque ele comprova a predestinação. Nós somos geração do Espírito de Jesus Cristo. Bom, esse vídeo vai se chamar Egolatria. Eu gravei um vídeo anterior, eu gravei no sábado, mas subiu no domingo. Hoje é terça-feira, eu estou gravando, o que eu gravei foi idolatria, e agora eu vou gravar o egolatria. A egolatria é a mais grave das idolatrias. Então nós vamos desenvolver esse assunto. Antes eu quero colocar alguns tópicos que eu preparei e não passei para vocês no vídeo passado. Eu estive pesquisando a palavra ídolo na internet, que é um substantivo masculino. Imagem, o que significa? Imagem que representa uma divindade e que se adora como se fosse a própria divindade. No sentido figurado, é pessoa ou coisa intensamente admirada, que é objeto de veneração. Pessoa famosa e adorada. Fetiches, Deus, herói, imagem representativa de uma divindade, estátua, imagem, figura, ícone, manipanso, pagode. Bom, tudo o que toma a soberania do Senhor é idolatria. Eu respeito muito meus irmãos católicos, que eu fui católico praticante, mas eu não quero me envolver com o assunto dos católicos. Porque eu, quando estudei o catecismo, sempre era dito que as imagens não podiam ser adoradas e sim veneradas, que as imagens seriam somente para nós termos lembrança das figuras que foram importantes na história bíblica. Eu hoje não concordo com isso, mas respeito muito quem pensa dessa forma. Bom, a idolatria no Wikipédia é um termo genérico para referir-se a quaisquer práticas de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não. Tais práticas estão subentendidas no conceito de idolatria como incoerentes com valores e ideias associadas a um Deus transcendente e, por tal natureza, único. Então,
A idolatria é considerada um dos maiores pecados nas religiões abraâmicas, que são oriundas de Abraão. Quais são as religiões abraâmicas? É o judaísmo, o cristianismo e, não separando a Igreja Católica de protestante, estou colocando tudo o cristianismo reunido, e, por fim, o islamismo. O islamismo também acredita em um único Deus. Quais imagens, ideias e objetos constituem idolatria e quais constituem uma adoração válida é um assunto de discussão por autoridades de grupos religiosos. É notável o conflito sobre o uso do termo no cristianismo entre dois dos seus principais ramos, o catolicismo e o protestantismo. Então, é novidade para vocês, o islamismo é monoteísta. Então, eu tenho trazido a história desde a criação do mundo, no capítulo 1 de Gênesis, a fundação do mundo, no capítulo 2 de Gênesis, e venho trazendo os estudos em ordem cronológica. E eu estou na era em que, no momento, no tempo, eu estou exatamente na parte onde Moisés libera o povo egípcio, o povo hebreu do Egito. Atravessa o Mar Vermelho. Depois começa uma história. E eu, no penúltimo vídeo, eu já passei essa parte da idolatria. Então, vamos ler aqui o bezerro de ouro. Está em Êxodo 32. O bezerro de ouro. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque, quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Isso foi um momento em que Moisés subiu ao Monte Sinai, ou Horebe. Foi ele e Josué, só que Josué ficou no meio do caminho e ele foi até o pico do monte para receber as tábuas da lei. As tábuas eram em pedra. É importante mostrar para vocês o seguinte: a história que eu vim trazendo vem mostrando para vocês, desde Adão, Noé, passando por esses personagens, Abraão. Você nota que na Bíblia, até esse ponto, só se fala de um único Deus, o eterno Deus Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, que gerou o tetragrama YHWH, que São Jerônimo, quando fez a tradução latina para o latim das Sagradas Escrituras, ele traduziu como Javé. E outras pessoas chamam de Jeová. Isso aí é uma coisa que a gente vai tratar num assunto específico. E Arão lhes disse: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-me. Então o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas orelhas, os trouxe a Arão. Arão era irmão de Moisés, era considerado o primeiro na sucessão ele era da tribo de Levi, como Moisés, e ele foi considerado o primeiro sumo sacerdote. Depois foi passando de pai para filho até uma certa época. Depois, hoje a gente vê apenas os rabinos. Ele os encheu de suas mãos e com um burril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui, ó Israel, teu Deus, que te tirou da terra do Egito.
Eu li no Salmo 115 que eles têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm nariz mas não cheiram, têm ouvidos mas não ouvem, é, eles não apalpam. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fazendo uma proclamação, disse: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo... Nisso, Moisés já estava 15 dias lá no pico do monte Horebe, e Deus, como é onipresente, onisciente, inclusive ele já sabia que isso ia acontecer. Esse é um princípio da onipotência, onipresença e onisciência do nosso Criador, Espírito de Jesus Cristo. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei, e eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no. E lhe ofereceram sacrifícios e disseram: eis aqui ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor Deus e disse: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com fortes mãos? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o povo. Essa linguagem toda é uma linguagem antropomórfica. Isso era a forma que o povo da época poderia entender, a única forma que o povo poderia entender. Mas nós temos conceitos modernos que a gente sabe que um Deus onipresente, onisciente, onipotente, ele sabe de todas as coisas, ele é o princípio e o fim. Ele sabe tudo o que aconteceu, para ele nada é surpresa. A história tem que traduzir em palavras, como foi traduzida aqui, dando a impressão que Deus se surpreendeu. Mas não houve essa surpresa. Tenho certeza disso porque eu creio absolutamente na onipotência, onipresença e onisciência do Espírito de Jesus Cristo. Mas uma história tinha que ser contada em palavras, e essas palavras tinham que ser entendidas pelo povo da época. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Um ser que é onipotente, onipresente, onisciente, jamais se arrependeria. Mas teria-se que se contar uma história para aquele povo que não tinha esclarecimento, tinha que ter palavras para se contar uma história. Então aí está a história, eu tenho todo o respeito por ela, mas ela está nos transmitindo mensagens, que nós temos que aproveitá-la nas entrelinhas, que são muito importantes. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, com bezerro, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhe Moisés. Isso Moisés estava descendo já ao monte e encontrou
com Josué que estava no meio do caminho. Né? Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Moisés quebra as tábuas de testemunho. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou das mãos as tábuas e as despedaçou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, e moendo-o até que se tornou um pó, e espargiu sobre a água, e deu-o a beber aos filhos de Israel. E perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Ao que respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu conheces o povo como ele é inclinado ao mal. Isso São Paulo fala no Novo Testamento, a gente vai passar muito por isso. Pois eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. Assim me deram, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Detalhe: Moisés manda matar os idólatras. Essa época era uma época onde o Espírito de Jesus Cristo tomava atitudes radicais, como o dilúvio, e os pecados eram coletivos. Depois de Jesus Cristo, isso tudo mudou, mas os pecados eram coletivos. Se um pecasse, estava trazendo pecado para todo o povo. Então vamos ao texto. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão o havia desenfreado, para escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem está ao lado do Senhor, venha a mim. Ao que se ajuntaram e a ele todos os filhos de Levi. Então ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Era muito radical. Agora, o que havia aí era uma chance de se dividir a descendência de Caim, que são os psicopatas que não se arrependem. Ah, mas eles cometeram, era para morrer todo mundo. Não. Ali Moisés chama para ele quem está do lado do Senhor. Aqueles que têm a convicção de um Deus único e verdadeiro, onipotente, onipresente, onisciente. E os filhos de Levi fizeram conforme as palavras de Moisés e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. A população era de 1.600.000. Então 3.000 é muito pouco. Mas eram descendência, eram homens que tinham a genética de Caim, a maldição de Caim. O gene, a genética, o gene que está no núcleo das suas células. Então eles eram psicopatas. Não se arrependeram. Quem não se arrepende, normalmente são os psicopatas. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai-vos hoje ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, para que o Senhor vos conceda hoje uma bênção. Agora nós vamos dar uma rememorada lá de Gênesis, que nós já vimos, como eu falei, nós estamos vindo através do tempo. No nosso relógio, que é no nosso calendário, eu já vou dizer para vocês, nós estamos em Abrão. Abrão foi por volta do ano 2614 a.C. Bom, então voltemos. A passagem do livre-arbítrio e a egolatria. Muita gente costuma dizer a seguinte frase:
Deus nos deu o livre-arbítrio. Não está escrito na Bíblia em lugar nenhum que Deus tenha dado livre-arbítrio para o homem. Que o livre-arbítrio seja algo legal, algo normal. Não é. Ora, aí vamos ver a passagem da serpente. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não falou nada sobre tocar, mas tudo bem. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Isso aí não é mentira. Muita gente quer dizer que a serpente é Satanás. A serpente simboliza o ego do homem. No caso aí, o ego de Eva. O ego de Eva estava tentando ela. Disse a serpente à mulher: disse o seu ego para Eva, o ego dela: certamente não morrerei. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então aí houve uma prática do livre-arbítrio e comprovando que o livre-arbítrio é nocivo. Nós temos que render toda a nossa vida, confessar como nosso Senhor, nosso Supremo Censor, Senhor, Criador, o Espírito de Jesus Cristo, que muitos chamam de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo bem. Muita gente inventou a história, não está na Bíblia, que Deus teria criado Lúcifer, que era um anjo de luz, e que ele quis ser maior do que Deus, e Deus lançou na terra. Não está nada disso escrito na Bíblia. Eu conclamo vocês a lerem a Bíblia toda, como eu fiz. Vocês vão ver que não tem nada disso escrito na Bíblia. Existem umas passagens em Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28 que fazem uma colocação de um certo personagem, de uma figura, que é feito uma narrativa alegórica, e é falado da figura daquele que quis ser igual a Deus, que está sobre Deus e que foi precipitado. Esse está se referindo ao próprio homem, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Eva quis. Ela quis conhecer o bem e o mal. Ela quis ser como Deus. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Bom, essa passagem eu passei para vocês para começar no meu livro, O Mistério que Estiver Oculto dos Séculos, que está todo, ele está escrito no meu site, escoladeteofilia.com. Ele está escrito e também tem um vídeo gravado para cada capítulo. Se vocês desenvolverem o estudo deles, vocês não vão se assustar com as coisas que eu tenho para informar a vocês. Então, nós vamos agora em Gênesis 45. Essa é a passagem onde José, eu já passei pela história de José em vídeos passados, então quem estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, procure a sequência dos vídeos para poder conhecer a história completa. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, isso era José. José foi vendido por seus irmãos para ser escravo no Egito, porque ele era o caçula e era o preferido de Jacó. Então, o que acontece é que ele na época era o caçula, depois Raquel ainda deu à luz a Benjamim. Mas ele na época era o preferido, porque era filho da mulher que ele realmente amava, que era Raquel.
Raquel só teve 2 filhos, José e Benjamim, e morreu no parto de Benjamim. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, porque o que aconteceu é que, quando deu a fome na terra, o Egito, graças à sabedoria de José, fez uma provisão, guardou alimento suficiente para a fase da fome. Então, os povos da terra vinham comprar cereais da mão dele. Então, José recebe a visita dos irmãos, reconhece eles, mas não deixa ser reconhecido. Ele estava realmente diferente, em trajes de autoridade, provavelmente com aquelas maquiagens dos egípcios. Então, não fostes vós que me enviaste para cá. Então, os irmãos dele ficaram com medo dele estar com raiva deles. Mas ele colocou a predestinação bem claramente. Olha aqui, assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Não fostes vós que me escolheste. Bom, isso aqui é outra passagem. Então aí José já está fazendo uma demonstração da predestinação. Ou seja, da nossa história já está escrita. Então a história dele já estava escrita. Deus é quem fez, é quem efetuou, é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo sua vontade, é o que eu li no começo desse vídeo. Eu li essa passagem, segundo capítulo da carta aos Filipenses, a partir do versículo 12. Agora eu vou falar de uma outra passagem, Jesus Cristo falando com os seus discípulos. Preste bem atenção. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, quando pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se fosses do mundo, se fosses da ira, né? Se fosses psicopatas, né? O mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, porque eles eram escolhidos e predestinados desde antes da fundação do mundo, tinham seus nomes escritos no livro da vida. Pelo contrário, dele vos escolhi, para isso o mundo vos odeia. Por isso o mundo vos odeia. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos do 16 ao 19. Agora, e agora Jesus Cristo continua uma passagem, deixa eu verificar aqui. A partir do versículo 15, ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas chamei-vos de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome ele vos conceda. Aí está o livre-arbítrio sendo desautorizado. O livre-arbítrio, ele existe sim, mas é uma falsa sensação de livre-arbítrio que nós temos. Eu só vou considerar, como eu já disse em outros vídeos, só vou considerar que eu tenho livre-arbítrio quando eu fizer uma escolha, e nessa escolha eu consegui realizá-la, consegui torná-la real. Aí eu tenho livre-arbítrio. Mas na verdade não é assim. Então, ao homem, há caminhos que parecem direito, mas ao final dão em caminhos de morte. Vós não escolhestes a mim,
Bom, isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Agora, João 13, versículo 18, não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura, o que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já nolo digo, antes que suceda, para que quando suceder, creiais que eu sou. Eu sou. Essa afirmação, eu sou, é o nome do Criador. Então, Jesus Cristo era o Criador, onipotente, onipresente, onisciente. E então ele se fez carne, mas não perdeu sua onipresença. Então, Jesus Cristo em carne era uma manifestação do Criador. Para que vocês creiam que eu sou. Então, ele está falando de Judas Iscariotes, o que o havia de trair. Então, observa como a história já estava escrita. Não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura, o que comia do meu pão se levantou contra mim o seu calcanhar. Então já tinha uma história escrita. O mesmo acontece, não preparei isso, não tenho um texto, mas a mesma acontece quando Pedro diz que não ia abandonar ele antes dele ser preso. Quando ele foi preso, Pedro foi acompanhando ele de longe. E quando os criados lá do Sinédrio, os funcionários, perguntaram a ele se ele não era do grupo que acompanhava Jesus, ele negou. E Jesus Cristo tinha dito para ele. Ele disse que não abandonaria Jesus, mas Jesus disse, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. E aí ele negou 3 vezes e o galo cantou. E ele viu que realmente não tem jeito. O que é ele quem efetua em nós tanto o querer como realizar segundo sua boa vontade. Tem uma outra passagem em Salmos, no Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma, ou seja, o Espírito. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Todos esses versículos que eu estou passando para vocês, os pregadores da cristandade de hoje evitam, porque se eles lerem isso para vocês, eles vão ter que explicar. E eles não têm explicação. Eles só têm explicação se admitirem a predestinação. Muitos até admitem, mas não querem ensinar para o seu povo sobre a predestinação, porque senão o povo pode ficar desestimulado de ir à igreja, se não tiver medo de Satanás, se não tiver medo do inferno, se não tiver medo os fiéis se afastariam das igrejas. Agora, eu tenho uma passagem que fala sobre... Deixa eu dar uma olhadinha no tempo. Já estou com 33 minutos corridos. Tem uma passagem no profeta Isaías, capítulo 26, versículos 7 ao 14. Ainda que se mostre favor ao perverso, ao psicopata, ao destinado para ira, ao vaso de ira, ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor, por causa dos teus adversários, que os consumem. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Agora prestem bem atenção nessa oração. Não é oração de orar, é período. A frase, o fim do versículo. Mortos
o que quer dizer uma vez mortos, não tornarão a viver. Sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Então, nós somos eleitos e predestinados. Aí muita gente vai me perguntar, mas o senhor está falando que nós somos eleitos e predestinados? Se tiver alguém assistindo esse vídeo que não seja. O psicopata, ele sabe que é psicopata, mas ele nunca vai admitir e nem vai admitir a existência de Deus, não vai se arrepender, vai acontecer como na passagem do bezerro de ouro. Bom, então essa passagem está no profeta Isaías, capítulo 26, de versículo 7 ao 14. Bom, do que eu havia preparado, já foi lido para vocês. Então, nós temos agora mais 10 minutos para pontuar, para refletir, para fazer um sumário daquilo que nós estudamos no vídeo de hoje. A maior, mais grave ato de idolatria é a chamada egolatria. Mas ego, a gente não é escolhido? E como é que é esse negócio de ego? O ego, todos nós temos, tanto os escolhidos e predestinados, quanto os destinados para a ira, os vasos de ira. Eles, os psicopatas, têm ego também. Só que neles, o ego deles não tem freio. Eles não se arrependem de nada, não têm sentimentos. Não sentem sentimento de arrependimento nem coisa nenhuma. Mas nós temos o Espírito a nos colocar o querer e o realizar em nosso interior e se contrapor ao ego. O ego, ele é uma parte de nós que é satânica. Esse sim é que o ego não é um anjinho bom que caiu do céu, não. É todos nós. Existe uma frase de Júlio César que diz: onde o seu inimigo poderia se esconder? No último lugar onde você possa procurá-lo. E qual é o último lugar que qualquer um de nós pode procurar um inimigo? É dentro de nós mesmos. Então nós temos um ego. O ego, ele quer aparecer, ele quer um tapinha nas costas, ele quer... um exemplo, eu vou citar um exemplo, eu estou fazendo esse vídeo. Eu tenho controlado o meu ego, porque eu tenho feito ele da maior humildade possível. Eu tenho tido bastante humildade e procuro policiar porque meu ego começa a ficar querendo olhar o número de exibições, o número de pessoas que assistiram o vídeo. Realmente tem alguma coisa dentro de mim querendo me vangloriar, mas não é para isso. Eu consigo conter o meu ego e eu não peço para vocês para se inscrever no canal, não peço para vocês dar o joinha, não peço nada disso, porque sei que esse meu trabalho vai alcançar a quem Deus quiser que alcance. Eu tenho essa paz em mim. Faço esse trabalho com prazer. Posso ter uma exibição só. Posso ter só uma pessoa que tenha visto. Eu acho que o meu trabalho já está proveitoso. Eu realmente não tenho assim, uma forma de divulgar para ficar conhecido. E nem precisa, porque Deus carregará essa informação para quem Ele quiser. Isso que eu estou colocando, eu estou a serviço do Senhor, Espírito de Jesus Cristo, o Deus poderoso, o Pai,
falsa Santíssima Trindade, na verdade nós temos um só Deus, não são três. Até o Renato Russo fez a música Os Índios e os índios reclamavam na letra por que eu tenho que acreditar que três deuses são um. Isso aí é realmente algo que foi inventado, não está na Bíblia. Detalhe muito importante, não se fala em trindade na Bíblia. Existem explicações, batismo de Jesus Cristo, uma voz veio do céu. Mas se Jesus Cristo é Deus, ele estava na terra, como é que a voz veio do céu? Mas vocês têm que entender que não há limites para o nosso Criador. Não há contenção, barreiras de contenção. Ele é onipresente. Ele pode se manifestar para você agora e no Japão está se manifestando lá para os japoneses, através dos seus anjos. Ele não criou anjos. Anjos são manifestações dele. Há também o anjo, quando é adotado como espírito, podemos ser chamados nossos espíritos, serem chamados de anjos. Mas quando se fala anjo do Senhor, é uma manifestação de sua onipresença. Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele já vê a consumação do século. Ele já vê a nova Jerusalém. Nós estamos, na verdade, sendo criados. Nós vivemos num passado do Espírito de Jesus Cristo. Nós estamos sendo criados. Estamos no processo de criação. Quando adormecermos, aí nós vamos conhecer a vinda do Espírito de Jesus Cristo a nos acolher no seu reino, num novo mundo, no paraíso que eu considero terrestre. O paraíso vai ser reconstituído, será restaurado o paraíso. Porque o paraíso ele se fechou com a queda do homem, ele se fechou. Bom, os minutos estão se esgotando e eu não estou dando ênfase para o título do vídeo. O título é Egolatria. Egolatria. Você idolatrar a si mesmo. Isso é uma entidade que tem dentro de você. Nós temos. Nosso interior. Quando a gente pensa, a impressão que dá, preste bem atenção no que eu estou falando. Não dá a impressão que estamos conversando com alguém? Quando pensamos, nós pensamos, e no pensamento nós falamos com alguém. Existe dentro de nós o nosso espírito, a nossa alma, que é a conexão entre o espírito e o corpo, e o nosso ego, que é a nossa mente carnal. Nós temos uma mente espiritual e uma mente carnal. O ego tenta fazer prevalecer a mente carnal. Então, os erros do homem, a imperfeição. Por isso é que fica difícil dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem é tão imperfeito. Como se explica isso? Porque o que é imperfeito no homem é a sua carne. O nosso espírito é a imagem e semelhança de Deus, do Espírito de Jesus Cristo. Nós, em espírito, temos a perfeição do Espírito de Jesus Cristo. E nos subjugamos a Ele, nos inclinamos a Ele. No livro do Apocalipse mostra os anjos, milhares e milhares, milhares e milhares, milhões. Quantos anjos seriam os espíritos das pessoas que já passaram sobre essa terra e que estarão louvando ao Senhor, porque elas saberão aí, nessa época, elas vão saber o real significado da vida. Porque no próprio livro de Efésios, capítulo 1, diz que nós fomos
destinados para o louvor da sua glória. Então nós temos um motivo de viver. Nossos afazeres, nossos bens, as coisas carnais que adquirimos, são coisas que são passageiras, passam. Mas o nosso espírito é eterno. Bom, 45 minutos e 25 segundos. Eu não gosto de ultrapassar esse tempo porque o vídeo passa a ser improducente, não producente, contraproducente. Mas então, que o Espírito de Jesus Cristo abra seus corações e seus entendimentos para que vocês consigam interpretar, consigam ler a Bíblia, interpretar. Não pensem que eu quero enfiar a Bíblia na cabeça de vocês. Não quero colocar a Bíblia na cabeça de vocês. Estou estimulando vocês a lê-la, para vocês consigam entender coerência, consigam começar a entender que ela não é contraditória, embora ela pareça ser. Porque em certa fase da vida, da criação, o Espírito de Jesus Cristo teve que se referir ao homem com palavras que descrevem antropomorfismo, ou seja, morfos quer dizer forma, antropos quer dizer homem, em forma de homem, carnal. Então tinha que existir essa linguagem. Mas hoje nós temos uma grande quantidade de conhecimento para que possa entender a verdade. Então, saudações, amados teófilos, já roubei 2 minutos de vocês. Saudações e até. Vamos ver se sábado eu gravo outro.